E nós estamos falando sobre o rio de Deus, amado. As características do rio de Deus, como a palavra de Deus apresenta esse rio e como esse rio, ele tem um significado espiritual tão profundo e tão tremendo na nossa vida. Vamos ler Gênesis 2, versículo 10 ao 14. Gênesis 2, de 10 a 14. Olha só, né? Vamos lembrar aí, né? Nós temos lido desde domingo à noite esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cush. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Síria. O quarto braço era chamado de Eufrate. Até aí, só até o 14. Agora, coloca aí pra gente Apocalipse capítulo 22, né? O complemento dessa leitura, Apocalipse capítulo 22, e nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 2, 1 e 2. Apocalipse 22, 1 e 2, que diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para a cura das nações. Você pode dizer amém? Eu quero declarar mais uma vez, em nome de Jesus, a revelação da palavra do Senhor. Espírito Santo, que a tua palavra chegue em nossas mentes e corações nessa manhã e cumpra o propósito dela em nossas vidas, Senhor, que é o propósito de nos edificar, de nos curar, de nos exortar, de nos fortalecer. Nós oramos em nome de Jesus. Você recebe essa oração e esse propósito, meu irmão? Diga amém. Glória a Deus. Amém. Então, nós estamos ministrando essa palavra ao coração da igreja, falando sobre o rio de Deus, esse rio na Bíblia, que é descrito lá no início das coisas, em Gênesis, e é descrito no final dos tempos, no Apocalipse. Muito lindo isso, né, amados? Deus, ele começa a sua obra entregando, colocando o homem dentro de um jardim, né? O jardim do Éden, onde ele colocou Adão e Eva. E ele termina, né, essa obra linda, maravilhosa, eterna, né? Presenteando as nossas vidas. Agora não é mais um jardim, agora é uma cidade, né? A cidade santa, a cidade que Deus estabeleceu, né, para nós ali. Não haverá dor, nem choro, nem pranto. Então, que coisa maravilhosa, como as coisas de Deus, elas são tremendas, né? Tudo que passa pela mão de Deus começa de um jeito e termina melhor, né? Começa de um jeito e termina maior e melhor. Como é tremendo o amor de Deus e o cuidado de Deus. E quando a gente olha aqui, né, o capítulo 2 do início, capítulo 22 do fim do Apocalipse, fala sobre esse rio, que é o que nos chama a atenção. Tem muitas coisas aí lindas nesses textos que nos chamam a atenção, mas nós estamos focados nesse rio, né? Nesse rio que a gente pode chamar, como nós já falamos aqui, do rio da vida, né? Porque Apocalipse, lá em Gênesis 2, não fala que é o rio da vida, fala a árvore da vida plantada junto ao rio, né, de Deus. Mas lá em Apocalipse fala já o rio da vida e fala da árvore da vida também, né? Então não é erro, né, a gente dizer que esse rio é o rio de Deus e o rio da vida. E ele nasce no trono de Deus e percorre o jardim do Éden, né? Lá o texto que nós lemos. E ele se multiplica em 4 braços, como é descrito em Gênesis. E cada um desses braços, para cada um desses braços que ele se multiplica, existe
um ensinamento, existe uma tipologia, existe uma verdade espiritual nisso, né? E é interessante porque ali também esse rio, ele banha a árvore da vida. O que era a árvore da vida? A árvore da vida é Jesus, ela aponta para Jesus. Deus, quando coloca o homem no jardim, né? E é interessante isso, ele coloca o homem no jardim e ele diz ao homem, ó, o alimento de vocês vai ser a árvore da vida, comam dela, se alimentem dela, se vocês comerem dela, vocês vão viver mais ainda, né? E a gente sabe que na tipologia essa árvore é Jesus. Quem se alimenta de Jesus tem a vida eterna, né? Jesus é o alimento, ele disse, eu sou o pão da vida. Ele é o nosso alimento, Ele é a água da vida também. Sem pão e sem água a gente não sobrevive. A gente precisa do alimento sólido e do alimento líquido, a água, né, e o pão, para poder sobreviver. Eu estou falando naturalmente, né? Mas espiritualmente também. Jesus então, Ele é essa árvore. E quando o homem, olha que coisa, né? Quando o homem resolve, Deus não deixa de apresentar também a outra árvore. Deus não enganou Adão e Eva, né? Só mostrou a árvore da vida e deixou eles, mandou eles comer da árvore e não falou mais nada. Não, Deus mostrou, ó, agora tem uma outra árvore lá no jardim. Essa vocês não devem comer, porque Deus não ia enganar o homem, né? Deus, Ele mostra, ó, vocês têm que se alimentar da árvore da vida, mas tem uma outra lá, e essa, vocês não devem se alimentar dela, porque o dia que vocês comerem dela, vocês morrerão. E você conhece a história, a serpente, né, que aponta para o diabo, ele engana a mulher e o homem com essa verdade, dizendo isso, né, não é bem assim não. Deus está com medo de vocês comerem, Ele está falando isso porque está com medo de vocês comerem e vocês serem igual a Ele. Então Ele não quer que vocês comam por causa disso. E não era nada disso, né? Deus deu o alimento certo. Amados, Deus nos dá o alimento certo. E o alimento certo da nossa vida é Jesus. Se alimente de Jesus, viva Jesus, coma de Jesus, coma da árvore da vida. É tão tremendo isso que a árvore, ela continua aparecendo lá em Apocalipse. Capítulo 22 fala da árvore da vida, mas não fala mais da árvore da ciência do bem e do mal, né? Ela acabou, né? A cidade nova não tem mais, porque ali só estarão os resgatados, os remidos, perdoados e salvos. Então não tem mais pecado, ali não entra pecado, né? Então só tem a árvore da vida. E a árvore da vida, ela aponta para Jesus. Quando nos alimentamos da árvore da vida, nos alimentamos de Jesus. E quem se alimenta de Jesus, por Jesus viverá. Você pode dizer glória a Deus? Você quer viver, meu irmão? Coma de Jesus. Se alimente de Jesus. Beba de Jesus. Amém ou não amém? Se alimente de Jesus. Esses dias até eu estava ouvindo, abrindo aqui um parentezinho, né? Só para aproveitar a oportunidade que está falando nisso. Muito interessante, um pastor ministrando sobre o dízimo. Olha que coisa interessante, né? O dízimo presente no Jardim do Éden. Muito interessante a revelação assim dele, que Deus deu a ele, né? O dízimo no Jardim do Éden. E ele falando, o dízimo já se apresentava no Jardim do Éden, né? Não em forma de dinheiro, até porque naquele momento lá nem dinheiro tinha. O dinheiro foi surgir muitos anos depois, né? Antes do dinheiro as pessoas trocavam coisas, né? Depois é que veio as moedas, mas antes o dízimo não é dinheiro, né? O dízimo não é dinheiro. Claro que hoje e há muitos anos ele vem associado ao dinheiro porque a gente ganha, mas o dízimo não é dinheiro. Ele é a nossa oferta ao Senhor, né? Da nossa vida, o reconhecimento daquilo que o Senhor faz por nós. Aí ele estava dizendo, né? Muito interessante, ele falando, o dízimo já estava presente no jardim, porque quando Deus coloca ali a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, Deus fala para o homem e para a mulher assim, ó, vocês não vão comer
da árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. Sabe o que é aquilo ali? É a oferta do homem a Deus de obediência, né? A oferta de obediência. Isso aqui eu não faço, isso aqui eu me sacrifico, isso aqui, ainda que eu queira fazer, eu não devo fazer, eu não posso fazer, porque Deus mandou não fazer. Isso aqui é com Ele, é Ele, não é comigo. Eu tenho que obedecer ao Senhor, e isso aponta para a nossa oferta a Deus. Não é nossa, é do Senhor. Deus fala assim, devolva, né? Deus fala assim, entrega. Deus fala assim, consagra aquilo que eu te dou. Meu irmão, é Deus, é de Deus, não é meu, não é seu. Toda vez que você coloca a mão naquilo que é de Deus, você está desobedecendo e certamente morrendo espiritualmente. Olha que coisa interessante. Amém ou não amém? Pegou isso aí? Amém? Não tem gente, né? E eu confesso, eu já fui um desses também. Graças a Deus, o Espírito Santo trabalhou na minha vida. Mas já teve ocasiões na minha vida que eu furtei o dízimo, deixei de entregar, né? Aquelas horas de aperto. Mas Deus trabalhou isso na minha vida e mudou a minha vida nessa área. E precisa mudar a sua vida também nisso. O que é do Senhor é do Senhor. Mas é impressionante, amados, porque o diabo convence a gente de que se a gente não der o dízimo, a gente vai resolver o nosso problema financeiro. E sabe o que acontece? Não resolve coisa nenhuma e muitas vezes ainda piora. É igual o homem, ele come da árvore da vida e morre, não resolve nada e arruma um problema com Deus. E aí o que aconteceu? Teve que ser expulso do jardim. Eles não pertenciam ao jardim, mas porque desobedeceram. Olha que coisa séria, né? Então, leve isso muito a sério. Quando Deus falar assim, ó, isso é meu, é do Senhor, amado. Não mexa com aquilo que é do Senhor. É do Senhor. Amém ou não amém? Deus fala assim, ó, isso aqui é teu, glória a Deus. Isso aqui é do Senhor. Reverencie, respeite, obedeça. Amém? Muito interessante, né? Só abrindo esse parênteses aí. Mas o foco da nossa palavra é esse rio. Jesus, ele é simbolizado ali pela árvore da vida, que junto ao rio continua recebendo vida. Ela já é a árvore da vida. E o rio é o rio da vida. E o rio passa por ela. E ela continua recebendo vida, né? A vida de Deus, a vida que vem do trono. Jesus é essa árvore. E esse rio, ele simboliza o Espírito Santo. As águas. Água é um símbolo do Espírito Santo na Bíblia. Fogo, azeite, água, né? São símbolos do pomba, né? São símbolos do Espírito Santo na Bíblia. Mas um dos mais fortes é a água. E essa água simboliza o Espírito Santo, que desce. Olha o trabalho, olha o trabalho da Trindade, né? Do Deus triuno, né? O Deus Pai Todo-Poderoso no trono, o rio da vida, que é o Espírito Santo, e a árvore da vida, que é Jesus, trabalhando em favor da nossa vida. Por isso que quando a gente mergulha nesse rio, amado, a gente está mergulhando o coração de Deus, o Deus Pai, o coração do Deus Filho e o coração do Deus Espírito Santo. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Tão tremendo isso, né? Tão maravilhoso isso, essa simbologia. É por isso que Isaías vai dizer, ó, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e todos vós o que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei, de graça e sem preço. Essa profecia de Isaías diz respeito ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. A obra maravilhosa do rio de Deus na nossa vida está presente na Bíblia. É uma palavra de profecia de Isaías para Israel, mas que tem no conteúdo dela a ação do rio de Deus. Ó, todos vós que tendes o que? Sede. Quem tem sede? Quem precisa de água. Então ele diz, faz um convite, vinde às águas. Que águas são essas? Águas que jorram do trono de Deus. Todos vós que não tendes dinheiro,
vinde comprai sem preço. O que é isso? Jesus, Ele faz parte desse rio, dessa água, e Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, e não cobrou coisa alguma nossa, senão a nossa obediência. Nós não pagamos pela salvação, a salvação foi paga em Cristo Jesus, derramando seu sangue. Por isso o profeta diz: vinde as águas, bebei de graça, sem preço. Olha a obra maravilhosa do rio de Deus, irmãos. E ainda tem gente que não quer mergulhar nesse rio. E ainda tem gente que fica olhando o rio passar. E ainda tem gente que se contenta com o rio lá, como o profeta Ezequiel vai falar depois também, com as águas no tornozelo, com as águas no joelho. Tem gente que se contenta, né, com um pouco desse rio, né? E Ezequiel vai dizer que o propósito de Deus não é a água aqui, água aqui, água aqui, é mergulhar a gente nesse rio, tomar toda a nossa vida. Você pode dizer glória a Deus? Mas nós estamos falando dos 4 braços desse rio, de Gênesis 2. Ele se multiplica em 4 braços. É a mesma água, é o mesmo rio, é o rio da vida, é o rio do trono de Deus, que corre. E o primeiro braço, a Bíblia diz que é Pison. Nós falamos aqui domingo passado à noite. Pison significa fluir gratuitamente. É o rio que flui gratuitamente e que tem concordância com Isaías 55:1, esse texto que nós acabamos de falar. É um rio, é a gratuidade de Deus. Um dos braços desse rio de Deus, uma das características desse rio de Deus, é que ele tem um braço que se chama Pison, que é o rio gratuito, que é Deus nos dando da sua graça, é Deus nos abençoando. Também tem o significado de aumento, de crescimento. O rio Pison, o braço dele aponta para isso, né? A bondade, a graça de Deus e a multiplicação dessa graça, não só alcançando a minha vida e a sua, mas de muitos outros que serão alcançados através de nós. Você pode dizer glória a Deus? O segundo braço desse rio, né, é o Gion. Está lá, nós lemos em Gênesis 2, Gion, que vai, e nós ministramos quarta-feira passada aqui, que significa correnteza forte ou violenta, né? Significa isso, que tem um simbolismo espiritual. Diz pra gente que esse segundo braço do rio que flui do trono de Deus, essas águas são águas fortes, de forte correnteza, de força muito grande, que arrebenta aquilo que está à frente, que nada pode impedir essas águas de passarem. Isso fala da obra do Espírito Santo na nossa vida, de tão forte e poderosa, amados. Ela quebra o nosso pecado, ela destrói as resistências da nossa mente, sofismas, ela quebra a dureza do nosso coração de pedra, transformando num coração de carne. Essa é a correnteza do rio Gion, do rio de Deus em nós. Ela arrebenta. Quando você vê aí essas correntezas, como a gente tem visto, eu falei aqui, são imagens chocantes de força, mas nada se compara à força que o Espírito Santo destrói o pecado na nossa vida, a dureza do nosso coração. É uma obra maravilhosa de Deus. É por isso que você vê uma pessoa, antes de ser crente, né, da pá virada, totalmente, né, carnal, maligno, e daqui a pouco essa pessoa se converte e ela muda radicalmente. Aí você fica assim, meu Deus, o cara era um cheirador de cocaína, inveterado, o cara era um adúltero, o cara era um beberrão, o cara era só vivia bêbado, e agora, né? Parece até o endemoniado gadareno lá, que Jesus, né, dormia no cemitério e todo mundo ficava assustado com ele, porque botava a corrente nele, ele quebrava, e dormia dentro do cemitério e assustava todo mundo, o endemoniado gadareno. Aí Jesus vai lá e expulsa aquela legião de demônios dele, e a Bíblia diz que ele aparece de novo, vestido, né, tomou um banho, foi liberto dos demônios,
deram um banho nele, botaram roupa nele, aí ele aparece no meio da multidão lá do povoado de novo, né? Lá de Gadara, ele aparece vestido, sentado, né? Provavelmente conversando ali. E, meu irmão, ficou todo mundo assim: que isso? É ele mesmo? É ele mesmo? E a Bíblia ainda fala assim, 3 coisas: sentado, vestido e em perfeito juízo. Devia estar conversando. Que isso? Sabe o que é isso? É a obra da correnteza de Deus, amado. É a obra do rio Gion de Deus na nossa vida. É uma das características do rio de Deus, forte, poderosa. A obra de Deus na vida do homem, ela é forte, poderosa, maravilhosa. Lembra de Naamã? Todo orgulhoso, né? Leproso, general, poderosíssimo nas terras da Síria, mas chega lá em Eliseu, ele está leproso. A farda cobria a lepra dele por dentro, todo leproso. Aí Eliseu, usado pelo Espírito Santo de Deus, nem recebe ele. Ele chega lá para falar com Eliseu, trazendo uma carta lá do rei da Síria, que deixou o rei de Israel desesperado. Lembra da história? Aí Eliseu chega lá, o Geazi, o moço de Eliseu, fala assim: profeta, tem um capitão aí, o general Naamã, está aí querendo ver o senhor. Eliseu olha para ele assim: não vou falar com ele não, pode mandar ele, manda ele lá no rio, e mergulhar 7 vezes, 7 mergulhos, ele vai ficar curado. Aí o moço diz: sim senhor. Aí vai lá. Aí o Naamã olha: cadê o profeta? Não, ele não vai vir não, só mandou o senhor ir lá no rio, mergulhar 7 vezes e acabou a sua enfermidade, e pode voltar para casa. Aí o Naamã, né, o homem sem Deus, meu irmão, ele é uma prova, né? O que ele queria? Ele não queria a cura, né? Então ele que isso? Eu vou mergulhar, não vem falar comigo, e aqui, lá na Síria tem rio muito mais limpo do que esse rio aqui. Ele manda. Aí graças a Deus, porque sempre tem alguém que tem juízo no meio do povo, né? Sempre tem alguém que tem juízo. Tinha um soldado lá que tinha juízo, que o Naamã já queria ir embora, já estava revoltadinho, todo leproso e revoltadinho, irritadinho, né? E aí um dos soldados lá vira para Naamã e fala assim: meu senhor, todo respeito, né? O profeta mandou o senhor fazer, o senhor veio aqui para isso, para receber a cura. Ele só mandou o senhor mergulhar 7 vezes, 7 mergulhos, sai, entra. É só isso, vamos lá no rio fazer o que o profeta está mandando, a gente está aqui. Aí o Naamã teve juízo, falou: verdade, estou todo ferrado mesmo, né? Vou morrer desse negócio. Foi lá, meu irmão, 7 vezes ele mergulhou, no 7º mergulho ele ficou curado. Aí mudou o Naamã. Aí o Naamã volta todo feliz, querendo dar presente para Eliseu, pega a terra de Israel e leva para cá. Não, eu vou ajoelhar, vou botar essa terra no meu quarto e vou ajoelhar ao Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, a obra do Espírito Santo é tão poderosa, é uma correnteza tão forte de Deus, que ela tira o orgulho, ela tira a resistência, ela tira tudo aquilo que impede o homem de se aproximar de Deus. Quando tu vê gente muito orgulhosa, muito arrogante, muito prepotente, sabe, amado? Está precisando da correnteza de Deus vir assim, e sair levando. Muito cheio de mimimi. Vem o rio de Deus e... Sabe o que Deus fez? Botou o Naamã de cueca. Tem gente que Deus bota de cueca, mano. De cueca. Porque ele, para mergulhar no rio, ele teve que tirar aquela roupa todinha. Você imagina, mano, todo mundo olhando, todo mundo em volta olhando. Ih, olha o general. Caraca, o general tá cheio de lepra. Aí ele de cuecão, já imagina, peladão lá, entrando no rio. Uma. Aí todo mundo em volta contando, já pensou, uma.
Meu irmão, é muita humilhação, não é? 2, e o cuecão do Naamã lá, já todo ensopado. 3, né? E todo mundo contando. Aí na 7ª, meu irmão, quando ele 7, ele sai limpinho, curadinho, pô. Aleluia. Você pode aplaudir aí o nome do Senhor. Deus não curou ele só da lepra, não, curou também do orgulho. Que é assim que Deus faz. Meu irmão, é assim que Deus faz. Gente orgulhosa, Deus bota de cueca. Gente prepotente, arrogante, né? Deus põe de cueca. Como assim de cueca, pastor? É uma força de expressão. É aquele momento, meu irmão, que você fica envergonhado. Mas Deus não faz isso de brincadeira, não, porque Deus não brinca. É uma forma de Deus quebrar. É uma forma de falar para você assim, ó, quem manda aqui sou eu. É a minha água que cura. É uma das características do rio de Deus, amado. Amém ou não amém? Glória a Deus, que tremendo. O terceiro braço desse rio, e aqui a gente caminha, né, para os 2 últimos, é o Tigre, né? O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Síria. Então, o terceiro braço desse rio é Tigre, que em hebraico tem o significado de rapidez ou rápido, né? Aponta para a obra do Espírito Santo em nós, que é forte e rápida. Você já percebeu que a obra de Deus na nossa vida não é uma obra não é uma obra igual de obra de igreja? O pessoal fala assim, obra de igreja, por quê? Porque demora muito. Você vê, começa uma obra na igreja, meu irmão, ela demora, porque é uma obra de estrutura. A obra de Deus não. A obra de Deus, ela vem e ela acontece. A obra de Deus é uma obra rápida. Esse braço do rio Tigre aponta para essa obra do Espírito Santo, rápida em nossa vida. Se você permitir, você vai ver as mudanças que Deus pode fazer na sua vida. Essas águas têm o poder, a velocidade de transformar a nossa vida assim, ó, pá! Como o pastor Ezequiel diz, o apóstolo Ezequiel diz, para Deus basta um momento. Sabe o que é um momento para Deus? Não tem nem, né? A gente divide o tempo em calendário, em hora, minuto, segundo, centésimo, milésimo, né? E para por aí. A obra de Deus, ela é mais rápida do que tudo isso. É num instante, pá! Deus pode fazer. Não tem cronômetro, porque ela é poderosa, ela é do Senhor. Amém? O texto diz que esse rio Tigre flui, olha lá, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Síria, que significa um lugar plano, aonde o rio, com a sua capacidade de força e rapidez, ele enche, ele transborda, ele tem essa força de transbordar, de se deslocar numa velocidade, numa quantidade que é capaz de encher rápido, inundando. Isso aponta para a obra do rio de Deus em nós, amados, poderosa, que inunda a nossa vida, transforma a nossa vida, faz abundantemente. Jesus disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu, Jesus, vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10, em abundância. Essa é a obra do rio de Deus em nós, poderosa, abundante. Eu estava falando aqui quarta-feira, foi por isso que Jesus falou para a mulher samaritana do poço, né? Se você soubesse quem pede da água, que você, né, quem está te pedindo água, soubesse quem é esse que está te pedindo água, a coisa inverteria, você pediria a ele a água e ele te daria uma água, a água da vida, e você nunca mais precisaria voltar para esse poço. Amém? A obra de Deus é abundante. Todo aquele que é alcançado pelo rio de Deus, né, por esse braço do rio de Deus, o rio Tigre,
né? Recebe essa obra poderosa, maravilhosa, grandiosa, com rapidez e multiplicadora na nossa vida, promovendo uma inundação. Olha o que o Salmo 84 diz. Pode colocar aí pra gente o Salmo 84, pessoal da mídia, né? Um salmo muito conhecido, a gente canta ele em forma de canção, né? Aqui, acho que cantou até hoje esse salmo. Não foi a primeira canção que vocês cantaram? Do Marcos Salles, o Salmo 84? Coloca aí o Salmo um dia nos teus átrios, vale mais que qualquer outra parte, né? Como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Vai lá. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor, com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo, né? Até o pardal encontra um lar e a andorinha faz ninho, onde cria os seus filhotes perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Versículo 4, como são felizes os que habitam na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Versículo 5, como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos, né? Olha aí, amados, a obra do rio de Deus na nossa vida é essa. Ela renova, ela fortalece, ela tem o poder de transformar a nossa vida. Você pode dizer glória a Deus por isso, amados? Inundar a nossa vida, transbordar. Se você continuar lendo o Salmo, vai dizer lá que os lugares áridos são por esse rio, né, transbordados. É essa a obra de Deus na nossa vida, uma inundação que abençoa, que transforma, em nome de Jesus. E o quarto braço e último desse rio, para a gente fechar essa palavra, né, nessa manhã, fala do rio Eufrates, está ali, né? O quarto braço era chamado de Eufrates. Eufrates, o quarto braço desse rio, Eufrates, que já tem um significado de doce, fertilidade, doce e fértil. O Eufrates é o braço do rio, da doçura, da fertilidade, da abundância, da multiplicação, da frutificação. Todos aqueles que são atingidos pelas águas que descem do trono de Deus, que alimentados pela árvore da vida, pela água do Espírito Santo, vivem essa experiência linda com Deus, amados, de doçura e de fertilidade. Glória a Deus. A nossa vida não pode ser uma vida azeda, amarga. A vida daquele que é transformado por Deus. Ah, pastor, mas eu não posso passar por um momento de amargura? Não é isso que eu estou falando, né? Você pode, eu posso, todos nós podemos. Faz parte da construção da nossa vida, os momentos de amargura, de dor. Mas isso não pode contaminar você. Você não pode ser contaminado. Você tem que se manter puro e doce diante do Senhor. As amarguras vêm, mas o Senhor cuida da nossa vida, o Senhor cuida de nós. Você tem que entender que essas coisas fazem parte, mas não podem vencer a nossa vida, tomar conta da nossa vida. Por isso, nós precisamos mergulhar nesse rio de Deus, amado, o rio da doçura. É fácil? Não. É fácil? Não. E eu sempre falo aqui na igreja, você não deve fazer isso na hora da calamidade. Você deve ter reservas dentro de você. Então, aproveita que a tua vida não tem calamidade ainda e se encha de Deus. Porque quando vier o dia mau, né, você vai estar revestido de força para lutar. O problema, amados, é que quando as coisas estão funcionando bem na nossa vida, a nossa tendência é relaxar. Aí quando vem o dia mau, cadê as forças para lutar? Não tem. E quando estava fluindo, o ser humano é assim. Tem dinheiro, o que tem que acontecer? Guardar, se preparar. Não é assim que funciona na vida? Você tem dinheiro, recebeu uma herança, recebeu um prêmio, um negócio, guarda. Entrega o que é do Senhor e guarda. Aí a pessoa vai, né? E gasta tudo. Aí vem o dia mau. Cadê a reserva? Não tem.
A vida espiritual é a mesma coisa. Está tudo indo bem na sua vida? Sua comunhão com Deus, sua saúde física, espiritual, está tudo bem? Meu irmão, é a hora de você guardar, é a hora de você buscar o Senhor, é a hora de você enriquecer o teu coração. Senhor, blinda, Senhor, eu sei que está tudo indo bem, mas eu não quero me acomodar, Senhor, eu quero estar preparado, eu quero, Senhor, continua trabalhando na minha vida, eu não quero relaxar, isso, amado. Aí quando vier o vento, você vai ser aquele homem prudente que Jesus fala, que construiu a casa sobre a rocha, e não aquele imprudente que construiu na areia. Muita gente imprudente com a sua vida espiritual. Não, está tudo bem, estou empregado, estou ganhando salário, fui no médico agora, fiz um check-up, minha saúde está ok, estou em comunhão com meus irmãos, né? Estou trabalhando na obra do Senhor, no ministério que Ele me chamou para trabalhar. Meu casamento está uma bênção, meus filhos são crentes, estudando, glória a Deus, né? Tudo fluindo bem, né? Aí o que você faz? Hein? Vai fazer igual eu falei aqui quarta-feira, vai fazer igual a parábola daquele, que Jesus conta, daquele fazendeiro lá que cresceu, prosperou, tanto grão, mandou construir um monte de celeiro, armazenou. E aí quando ele viu aquele monte de celeiro lotado de semente, ele virou e falou: folga minha alma, porque eu já tenho muito, né? Não preciso me preocupar mais com nada. Aí veio a palavra de Deus para ele: louco, essa noite pedirão a tua alma. O que você tem preparado? É assim, amado. Está tudo fluindo bem, maravilhoso, né? Não folga não, amado. Não folga não. Não dá descanso, não dá sossego à sua vida não. Continua adorando, continua servindo ao Senhor com intensidade. Não relaxa não. Continua buscando. Não está tudo bem na minha vida, continua buscando, faz as coisas que você ama fazer para o Senhor. Não dá descanso, não dá sossego a sua alma não. Davi era um homem guerreiro, amados. Ele estava acostumado a vencer muitas batalhas. Mas você lê os salmos de Davi, né? Você vê Davi: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, né? Ele está sempre assim, ele está sempre atento, ele está sempre ligado, ele está sempre focado. É impressionante isso, apesar de vencer, apesar de prosperar, de crescer, ele está sempre, Israel, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos teriam nos destruídos vivos. Ele está sempre declarando a sua dependência de Deus, porque é assim que se comporta aquele que teme ao Senhor. Está tudo fluindo bem, mas eu não perco a minha comunhão com o Senhor. Eu não folgo, eu não dou sossego para a minha alma. Eu coloco ela nas mãos e nos pés do Senhor o tempo inteiro. Aí quando vier o dia mau, eu vou estar suportando, né? É por isso que tem muita gente que quando o vento sopra, meu irmão, desaba. Sabe por quê? Porque muitas coisas não pedem licença para entrar na nossa vida. Não bate na porta assim, ó. O problema, a pressão, a tribulação, ela não chega assim, ó. Seu fulano, quem é? Sou eu, a tribulação. O senhor tem um tempo aí para mim? Posso entrar? Né? Porque se fizesse isso, o que você ia fazer? Não! Some daqui! Sangue de Jesus tem poder. Sai da minha vida, chofedor. Mas não é assim, mano. Na vida, você dorme de noite, às vezes nem acorda de manhã, já acorda de madrugada com um problema. Você vai conversar com alguém pensando numa coisa, daqui a pouco vem outra. Vem uma bomba. Você pensa que se você vai receber um presente, daqui a pouco a pessoa vem assim, ó, fecha os olhos e abre a mão. Aí você faz assim,
nossa vida, não. Seria tão bom se pedisse, né? Mas não pede. É assim. Se a gente não tiver preparado, amor, já era. O rio de Deus tem esse propósito. E o rio Eufrates nos torna doce e fértil. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, ele diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse é o fruto do Espírito. Esse é o poder da água que passa em nós, nos fazer frutíferos, produzir esse fruto do Espírito na nossa vida, sermos um instrumento de bênção. Ele tem fluído esse rio desde o princípio, está lá em Gênesis. Deus fez assim. Antes de Deus fazer o homem e a mulher, Deus fez um rio. Deus fez um jardim, né? Deus inseriu o homem e a mulher no jardim, não foi o contrário. Deus fez o jardim, depois ele faz o homem e coloca o homem e a mulher dentro do jardim. Deus fez o jardim, e quando Deus faz o jardim, ele estabelece esse rio. Esse rio que sai do trono dele e que atravessa e que se multiplica. O propósito de Deus é que a gente viva dentro desse rio, se banhe nesse rio. Ele colocou o homem no jardim para comer dessa árvore, alimentada por esse rio, alimentada pelo trono dele. O desejo de Deus, meu irmão, é que você viva dentro desse rio de água cristalina. Leia lá, vamos ler lá de novo Apocalipse 22, põe aí de novo o texto, versículo 1, para a gente terminar. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida. Olha como era esse rio, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, né? O Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de fruto por ano, uma para cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Amém? Versículo 3 e o 4. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão, né? Verão seu rosto, seu nome estará escrito na testa de cada um. Ou seja, pertencemos àquele ambiente. É a obra do rio de Deus em nós, poderosa, maravilhosa. Sabe qual é o desejo de Deus? É que você viva mergulhado nesse rio, é que você viva se banhando desse rio, é que você viva dentro disso, dentro do milagre, dentro da ação do rio de Deus. Prepararam aquele vídeo, aquele outro? O pessoal conseguiu preparar? Quem pode me dizer aí? Quarta-feira nós passamos um vídeo aqui, mas eu queria aquele mesmo, o original. Chegaram a preparar, o pessoal da mídia? Alguém pode me responder? É aquele que eu mandei? Bota ele aí então, bota ele aí. Olha que linda essa imagem, né? Quarta-feira nós mostramos aqui, né? Essa imagem do rio. Olha, um ambiente totalmente seco, inóspito, né? Isso representa, é uma forma da gente entender a ação de Deus em nós, né, amado? Isso representa a nossa vida seca, vazia, né? Esse leito, né? E olha lá atrás, o que está vindo lá? A água, né? Ela está brotando de algum lugar. Ó, as pessoas ali observando, mas não é. Esse leito não foi feito para ficar seco, não foi feito para ser assim, né? Ele foi feito para ser banhado. Assim é a nossa vida. Se a gente quer viver sem as águas de Deus, a gente vai sempre apresentar essas imperfeições, essa aridez, né? Essas pedras. Mas quando a água vem, ela vai cumprindo o propósito dela, que é tornar isso aqui um rio, porque foi para isso que foi feito. Deus fez a nossa vida para ser um leito de água, né? Para ser completo.
Deus fez a nossa vida assim, ó. E quando a gente permite que essas águas de Deus, ela passe pela nossa vida, é interessante porque a gente estava lá na igreja de Newark e o pastor Fernando passou esse vídeo lá para a gente ver. E aí quando eu vi esse vídeo, Deus me deu essa palavra sobre o rio, né? E é interessante, ó, como é que ela vai escondendo tudo, né? Todas as pedras, todas as imperfeições, ó. Ela vai enchendo, 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 né? Sai daí, cachorrinho, sai daí. Ela vai enchendo, ó. Ó que tremendo. Ó que tremendo. A força da água, né? Acabou. Cadê a sequidão? Cadê, né? A feiura daquele ambiente? Não tem mais. Foi preenchido pelas águas. Foi transbordado pelas águas, ó. Olha a força da água, mano. E a capacidade que ela tem. Pensa nas águas de Deus passando pela tua vida, pela minha vida, pela vida da igreja, ó. Trazendo vida. Onde tem água, tem vida. Daqui a um tempo, né, essas águas vão produzir vida em vários lugares. Porque essa é a vontade de Deus, que a nossa vida frutifique, que ela abençoe. Ela vai produzindo vida por onde ela passa. Ó, que tremendo, maravilhoso, né? Gerando vida, preenchendo. Você pode ficar de pé. Glória a Deus. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, quero orar para que Deus te abençoe. Abra suas mãos assim. Glória a Deus. Pode vir aqui o pessoal da música, né? Vem cá, pessoal do MEI. Eu quero orar para que Deus, nessa manhã, o Espírito Santo, atuando por esses braços, Pison, Gion, Tigre, Eufrates, ele venha abençoando a nossa vida. Que as características desse rio preencham os espaços do nosso coração e do nosso viver e nos tornem frutíferos e abençoados. A vida da igreja seja alcançada pelo rio de Deus. Senhor, no nome de Jesus, Deus eterno, Deus amado, eu oro nessa manhã para que, ó Deus, as tuas águas, as águas do rio do Senhor, elas possam passar pela nossa vida, passar na vida da igreja. Senhor, nós não queremos ser secos, áridos. Nós queremos cumprir o propósito, Senhor. O propósito, ó Deus, de trazer vida, de levar vida. E sabemos que aonde a água do Senhor passa, a vida se estabelece. Senhor, faz a tua igreja, essa igreja que é tua, Senhor, mergulhada nesse rio. A vida de cada obreiro, de cada líder, de cada irmão, de cada um, Senhor, de nós, mergulhada nesse rio. Preenche todos os espaços do nosso viver com as águas do Senhor. E nos cura, e nos sara, e nos transforma, e nos, ó Deus, preenche, nos abençoa. Como esse vídeo que nós vemos, Senhor. As tuas águas, as águas do trono do Senhor, as águas do teu Espírito, possam banhar a nossa vida. Possamos nos alimentar dessa árvore que é Jesus. E viver uma vida plena e abundante. No nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Você pode aplaudir ao nome do Senhor.